paz do Senhor a todos. Meu nome é Luiz Fernando, sou do Ministério Vida na Vida. Finalizamos agora um momento de adoração com o pastor Elias. Tenho certeza que você que está nos acompanhando já está sentindo aí a presença de Deus junto com a sua família. Talvez você esteja aí sozinho, mas eu tenho certeza que Deus já está cuidando da sua vida, do seu coração, da sua mente, dos seus sonhos, dos seus planos. Eu quero dividir a palavra com vocês, aquela palavra que Deus colocou em nossos corações. Tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra, assim como já falou comigo, e que você possa prestar atenção e entender verdadeiramente aquilo que Deus quer falar com você essa tarde. E não vou ser extensivo, a palavra vai ser bem direta e eu tenho certeza que você vai entender e vai sair desse momento recebendo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10. E João 10 diz assim a palavra de Deus, Eu sou o bom pastor. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sob o muro, à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, ele vai na frente delas. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhe havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, somos nós, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Essa palavra é uma palavra bem direta, bem concisa e bem objetiva. Jesus, ele é a porta. Ele é o bom pastor. Esse texto tem diversas riquezas
E uma das coisas que me chama mais atenção é o relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. É o relacionamento de a ovelha saber identificar a voz do bom pastor. É a ovelha identificar quem é o verdadeiro pastor. Quem é aquele que cuida, que zela pela sua vida. Aquele que deixa entrar pela porta que é ele, para cuidar das ovelhas dentro de um aprisco. O versículo 2 diz que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Somente aquele que entra pela porta. E quem é a porta? A porta é Jesus. Você, para exercer o seu ministério, precisa passar, precisa estar dentro, precisa ter comunhão com a porta que é Jesus. Se você tentar achar os atalhos, os caminhos que te dão acesso de forma mais rápida, você está totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que quem não entra pela porta, lá no versículo 1, mas sobe o muro, um atalho, à procura de outra passagem que não seja a porta, que é Jesus, esse é o quê? Ladrão e assaltante. Luiz, então o que você quer dizer? É isso mesmo que você está entendendo. Aquele que não exerce o seu ministério em Cristo Jesus, aquele que não tem chamado, aquele que foi forçado ou aquele que recebeu um cargo por troca, por aliança, por tentar ser imposto, ou por ganância, ou por qualquer outro motivo que não tenha sido a porta, que é Jesus Cristo, que te chamou para um pastorado, sinto lhe informar, mas você, baseado no que a Bíblia diz, é ladrão e assaltante. Porque não há pastor, não há liderança que não seja nascida em Cristo Jesus. Não há ministério que não passe pela porta, que não passe por Cristo Jesus. Não há outro. Se você de alguma forma pega um atalho ou entrou por um atalho, sinto lhe informar, mas a Bíblia diz que esse é ladrão e assaltante. Versículo 3 diz: para esse, o porteiro, que é Cristo, para aquele que entra, o versículo 2, aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas, só o que entra pela porta. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz, porque ele está cumprindo um princípio estabelecido por Jesus. Se você quebra princípios, você está fora da graça, do amor e da proteção de Jesus, porque você está quebrando um princípio estabelecido por Ele. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. O bom pastor, o pastor de verdade, ele guia as suas ovelhas. Ele não domina e nem oprime. Ele guia. Guiar é diferente de oprimir e de dominar. Você não tem direito de dominar a vida de ninguém. Nós somos livres em Cristo Jesus. Você que é líder, que é pastor, está me ouvindo agora, você precisa entender que você não tem. Deus, quando me criou e criou você, Ele nos deu liderança e poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre as naturezas, mas não sobre o homem. Homem não domina homem. A sua liderança, você que é líder, você que é pastor, você que exerce alguma liderança, você precisa guiar, orientar e, acima de tudo, amar as vidas, que foi o que Jesus fez. Todavia, de modo algum, seguirão
Versículo 4. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, ele vai na frente, guiando. Ele não amordaça nenhuma ovelha, ele não amarra nenhuma ovelha, ele não oprime nenhuma ovelha, ele não domina nenhuma ovelha. Ele apenas orienta e guia. E ele vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Quando você nasce em Cristo Jesus, quando o seu chamado verdadeiramente é exercido, as ovelhas conhecem a sua voz porque ela reconhece o seu perfil, o seu caráter. Elas sabem que você exala a essência de Cristo Jesus. Elas reconhecem que você é falho, você tem defeito, mas que você se esforça para amar, cuidar e guiar das ovelhas. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Para as ovelhas reconhecer a sua voz, querido, você precisa ter intimidade com elas. Você precisa ter autoridade determinada por Cristo Jesus. Você precisa ter comunhão, você precisa conviver. Uma criança, quando ela é gerada no ventre da mãe, e a mãe conversa com a barriga, o pai fala com a barriga, aquela criança lá dentro, ela já reconhece a voz do pai e da mãe. Por quê? Ela está sendo gerada, está tendo comunhão entre os pais e o filho. Assim não é diferente com o líder e com as ovelhas, precisa ter comunhão. Você que é líder, você que é pastor, você precisa parar de ficar usufruindo somente dos benefícios das ovelhas. Você precisa abençoar, você precisa cuidar, você precisa zelar das vidas. E não somente receber o que as vidas têm. Você precisa zelar pelas suas ovelhas, orientar. E não apenas, tentar manipular as suas ovelhas, dominar. Você não tem o direito de dominar a ninguém. O seu chamado, se verdadeiramente você passou pela porta que é Cristo Jesus, você precisa orientar, guiar, proteger e amar. Versículo 7. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo, porque eles não tinham entendido a mensagem. Então, quando você não entende, Jesus precisa te dizer novamente. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a entrada, eu sou a única porta. Acho que agora ficou mais claro. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém as ovelhas não os ouviram. E ele ratifica no versículo 9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará alimento, encontrará palavra, encontrará amor, encontrará comunhão, encontrará refrigério, graça, misericórdia. É isso que Jesus está falando com você. Somente nele, que é a porta, você irá alcançar tudo aquilo que você precisa. Versículo 10. O ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E quem é esse ladrão? É o diabo? É Satanás? Não, querido. O ladrão refere-se a lá o versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E no versículo 1 ele diz que aquele que sobe o muro à procura da passagem, esse é ladrão e assaltante. Então aqui não tem nada a ver com o diabo não, querido.
Não tem nada a ver com o diabo esse texto. Esse texto ele está falando do pastor, entre aspas, que pega os atalhos, que não passa pela porta que é Jesus. Esse é reconhecido como ladrão e assaltante. Então, quando o versículo 10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, não é o diabo não, querido. São os pastores mercenários. São aqueles que querem dominar a sua vida. São aqueles que querem usufruir dos seus benefícios sem verdadeiramente exercer a função de um bom pastor. É aquele que quer te dominar, é aquele que quer impor sobre você. E esse não é o pastor de verdade, querido. O pastor de verdade, ele cuida, ele guia, ele orienta, ele ora, ele tem comunhão, ele divide dos benefícios. Porque hoje o que vemos na maioria do corpo pastoral é que ele só divide quando são tarefas. Mas quando são benefícios, ele assume somente para ele, porque ele se apega ao Antigo Testamento e diz: eu sou sacerdote. Mas por que ele não é o sacerdote para trabalhar? Porque para trabalhar, ele chama os irmãos, ele chama você. Porque para fazer uma atividade na igreja, ele pega 10, 20 reais seu, de cada membro, e aí sim existe o corpo. Mas quando há um benefício, ele não pode dividir com o corpo, ele não pode dividir com a igreja, é só dele, porque ele é o sacerdote. E isso vai totalmente ao contrário do que a Bíblia me diz e ela me ensina. Você precisa se libertar desse tipo de liderança, que quer apenas manipular a sua vida. Querido, eu acabei de ler o texto com você. O bom pastor, ele cuida, lidera, zela pela sua vida. Você precisa despertar para isso. Você não precisa ser manipulado por ninguém, querido. Você deve honra, sim, ao seu pastor, à sua liderança, assim como Deus ensina na sua palavra. Mas você não precisa ter uma mente cauterizada. Você é livre. Você precisa entender que Deus habita em você. E por Deus habitar em você, e por você entender um princípio de ordem do reino, você honra o seu pastor e a sua liderança e ama a vida deles. Mas o pastorado e a liderança, essa troca, ela tem que ser recíproca. Esse sentimento tem que ser recíproco. Ele tem que cuidar e zelar da sua vida, não manipular e usufruir daquilo que você tem. Há lideranças que somente chamam para dividir o peso, mas na hora de usufruir da bênção, é somente para ele, porque ele é o sacerdote. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse ladrão, querido, é o mau pastor. É o pastor que não passou pela porta. É o pastor que pulou o muro, que não tem chamado, que foi na marra, que foi por troca, que foi por barganha, que foi por dinheiro. Desculpa a força da palavra, querido, mas essa é a verdade. Você precisa se libertar desse tipo de liderança. A parte B do versículo 10, né? Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Isso é Jesus dizendo, querido. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Será que é difícil entender isso? Será que é difícil entender que a liderança e o pastorado se doa, né? E aí eu lembro daquele texto de Paulo, onde ele diz que eu me gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho. Querido, o Evangelho é Cristo Jesus. E quem Cristo Jesus mais amou quando esteve nessa terra? Vidas, pessoas, almas, família. Ou eu estou ficando maluco, ou eu não estou entendendo mais o que a Bíblia diz.
Será que é difícil entender isso? Que a liderança precisa amar vidas, precisa cuidar de vidas, precisa orientar? Será que é difícil entender isso? Ou, na verdade, as más lideranças já entenderam isso, mas mesmo assim tentam manipular para ter benefícios? E quando eu falo de benefícios, querido, eu não estou falando somente de dinheiro. Nós sabemos que existem muitos que estão somente atrás de dinheiro. Mas eu estou falando muito além disso. De se impor sobre a sua vida, de querer dominar a sua vida, de querer mandar na sua vida. Você é livre, querido. Deus tirou de você toda a doença, todo o mal, todo o jugo pesado. Você precisa viver em Cristo Jesus. Ah, Luiz, você está dizendo que eu não preciso ter um pastor? Não, em momento nenhum eu disse isso. Eu falei para você que você precisa realmente ter uma liderança e um pastor, mas um pastor de verdade. Como por graça e misericórdia nós temos. Homens de Deus ao nosso lado. Pastor Eli, pastor Elias estão sempre nos ajudando, nos orientando e nos mostrando que o nosso negócio é com Deus, é com o reino. Você não precisa estar amarrado a homem nenhum, querido. Você deve sim honra a sua liderança, mas você precisa saber que, além disso, você precisa, muito mais disso, você precisa ter um relacionamento com Jesus. O véu foi rasgado. Acabou essa coisa da liderança ter que ir lá orar e te entregar alguma coisa. Você é livre, você tem acesso direto a Jesus, querido. Versículo 12. O mercenário que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, porque, querido, as ovelhas têm dono. O dono é o supremo pastor, que é Jesus. Você precisa entender que as vidas que você cuida ou você tenta cuidar, ou para aqueles que não exercem o reino de forma genuína, para as vidas que você manipula, elas têm dono, querido. E o dono é Jesus. O mercenário que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo. Abandona as ovelhas e foge. Porque a liderança, quando não é de verdade, querido, o pastor, quando não é de verdade, quando ele não nasceu de Jesus, quando ele não passou pela porta, quando a chapa esquenta, desculpa o termo, ele corre. Porque ele não tem comunhão com o Pai. E quem não tem comunhão com o Pai não consegue resolver problema, não consegue amar vidas, não consegue orientar, não consegue cuidar, porque ele não tem comunhão com a luz. E na verdade ele tem comunhão com as trevas. E quando esse pastor foge, a Bíblia diz que então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Quantas igrejas, querido, você conheceu ou conhece que existia um corpo, uma unidade, as pessoas, todo mundo se doava pela igreja, vivia aquilo ali, ajudavam, faziam cesta básica, orava nos lares, e a liderança só manipulando. E quando o lobo chega, a liderança corre e esse corpo aqui se desfaz. E cada um vai para um lado. O corpo é disperso. O mercenário foge porque é um mercenário. Eu vou ler para você aqui o que é um mercenário. Eu sei que você sabe, mas eu vou só ratificar. Que age ou trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhe são oferecidas. Esse é o mercenário. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas, ele não tem amor, não tem cuidado. Versículo 14, Jesus ratifica novamente: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Porque o bom pastor, querido, ele tem comunhão, ele zela pelas vidas.
Ele vai lá na tua casa orar por você. Ele divide o pouco que ele tem. Ele faz parte do mesmo corpo. Um só propósito, uma só fé. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, assim como Jesus se relaciona com o Pai, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Deus em Jesus, Jesus nas ovelhas. Há um princípio estabelecido, há uma comunhão, há uma ordem. Para você ter comunhão com as ovelhas, você precisa ter comunhão com Jesus, você precisa ter comunhão com o Pai. É um princípio estabelecido, querido, há uma ordem, o reino do Senhor não é bagunçado. Não adianta você ter uma liderança, ter ovelhas abaixo de você, se você não tem comunhão com o Pai, com o reino. Você lidera pelas suas forças, pela sua manipulação, pela sua hipocrisia e não por que dizer pela sua covardia. Porque você que manipula vidas, você é covarde, você é omisso, você é ladrão e mercenário. Versículo 16, estou finalizando, querido. Ainda tenho outras ovelhas, que somos nós. Somos os gentios, aqueles que foram chamados por último. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer, e elas ouvirão a minha voz, e graças a Deus nós conseguimos ouvir a voz do bom pastor. E haverá um só rebanho e um só pastor, querido, há um só pastor, há um supremo pastor. Você, ovelha que me ouve, a sua liderança precisa estar alinhada com a palavra de Cristo, querido. Senão essa liderança não tem valor nenhum espiritual diante da tua vida. Entenda isso pelo amor de Jesus Cristo. E aqui eu finalizo a minha palavra. Eu creio que você já entendeu o que você precisa fazer, o que você precisa buscar. Você precisa estar debaixo de uma boa liderança, querido. Você precisa pegar a sua liderança e encaixar no capítulo de João 10. Será que tudo isso que eu disse para você se encaixa na sua liderança? A sua liderança realmente passou pela porta, que é Cristo Jesus, ou passou pelo muro? Eu tenho certeza e creio que você é inteligente. Você pensa, você tem comunhão com Deus e eu tenho certeza que Deus vai esclarecer a sua mente e o seu coração. Desde já eu quero agradecer por você ouvir essa palavra. Talvez não tenha sido uma palavra dura, né? Mas o Senhor Jesus nos chama, querido. Não há tempo mais de errar. Não há mais tempo a perder. Nós precisamos estar debaixo do bom pastor, do pastor que zela, que cuida e que ama a sua vida. Você precisa dele, querido. E aonde você estiver aí, feche seus olhos. Nós vamos estar orando para finalizar esse culto de louvor e adoração de domingo. Eu tenho certeza que Deus vai te dar um restante de domingo abençoado e uma semana repleta de vitória. Na terça e na quinta estaremos aqui novamente, querido, às 10 horas da noite, compartilhando do Evangelho genuíno sobre a tua vida, sobre a tua família. Onde você estiver aí, feche seus olhos. Se você puder, coloque a sua mão no coração. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças te dou pela essa palavra, Senhor. Obrigado pela essa palavra em nossa mente, em nosso coração. Nós te pedimos, Deus, que possamos sair melhores depois dessa palavra, que possamos entender que somente em Ti, Senhor, há o bom pastoreio. Somente em Ti há a graça, a misericórdia, a vida, a saúde, a discernimento, a sabedoria, ó Deus. Que Tu possa, Senhor, continuar guiando as Tuas ovelhas. Que Tu possa continuar chamando pessoas, Senhor, bons pastores, boa liderança que nasçam em Ti, Senhor. Que possam ter compromisso, temor e amor pelas vidas, pelas ovelhas, ó Pai. Te entregamos todos em Tuas mãos, aqueles que estão acompanhando, Senhor, esses vídeos, ó Pai, que nós estamos fazendo.
Te entregamos a nossa liderança nas tuas mãos, a vida do pastor Eli, do pastor Elias, suas famílias, seus sonhos, propósitos, ó Pai, que tu venha continuar abençoando e honrando teus filhos, Senhor. Guarda a minha vida que falo, Senhor, a minha família, a minha esposa, a minha filha, o meu lar, a minha parentela, Senhor, a vida dos familiares daqueles que estão nos assistindo, Senhor, que eles possam verdadeiramente entender como funciona o teu reino, Senhor. Cubra as vidas com o teu sangue para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Que você não esqueça que o nosso ministério é vida na vida, vida de Jesus, do bom pastor, em nossas vidas, para que possamos exalar a essência que há em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida e não esqueça, você que ainda não conhece a Cristo Jesus, entrega a sua vida a Ele. Ele ama a sua vida, querido, Ele ama a sua família, a sua casa. Ele não quer o que você tem, Ele quer quem você é. Não há mais tempo a perder, Jesus está à porta. Jesus ama a sua vida. Fiquem com Jesus. Tenham o restante de domingo abençoado. Curtam a sua família para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus.